Este mês de maio, o Centro Espírita Jesus de Nazaré escolheu para refletirmos sobre as leis morais. Leis morais ou leis naturais são as leis de Deus, eternas e imutáveis, como o próprio Deus, que nos indica o que devemos fazer ou deixar de fazer, e que a verdadeira felicidade depende do cumprimento dessas leis. As leis morais que a codificação kardeciana expressa são a de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa última é a lei mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Dentro da lei de justiça, amor e caridade, escolhi para nossa reflexão um trecho do Evangelho de Mateus que traz a máxima do Cristo. Não são os sãos que precisam de médico. Diz o texto: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se justamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, dessa forma, nos chama a atenção para quem são os maiores necessitados de seus ensinamentos e qual seria a sua missão na Terra. Nos slides seguintes, vamos analisar orientações dadas por Emmanuel no livro Calma, psicografado por Chico Xavier, para despertar em nós a necessidade de entender os irmãos com dificuldade, com menos entendimento sobre a verdadeira razão de estarmos encarnados e como deve ser a nossa postura perante eles. Aceita os companheiros do caminho qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Por que temos a tendência de exigir dos outros o que ainda não alcançamos? Estamos na Terra, planeta de provas e expiações, porque somos compatíveis com esse tipo de planeta onde ainda predomina o mal. Se predomina o mal, é porque ainda temos dificuldade de agir no bem. E somos tímidos ao assumir posturas que nos diferenciem das massas, ou seja, se todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Se queremos que a Terra seja melhor, temos que nos tornar melhores, sem com isso nos sentirmos em posição superior ao nosso irmão, que ainda não tem a compreensão de que já atingimos. Nossa tarefa é auxiliar os outros nas dificuldades e contratempos que venham a acontecer, assim como gostaríamos que fizessem conosco, se porventura estivermos nessa situação. Mas como auxiliar se eles não compreendem? Ouvimos muito isso. Tento fazê-lo entender, mas ele não quer ouvir. Aí é que entra o amor e a compreensão. Se queremos ensinar alguma coisa a alguém, temos que agir como tal. O exemplo é a melhor forma de mostrar qual a nossa postura. Que fez o Cristo para mostrar o que queria nos ensinar? Se afastou dos malfeitores porque não agiam de forma correta? Muito pelo contrário. Sentou-se com eles
e lhes dirigiu diretamente a palavra, mostrando que não desprezava ninguém e aceitava cada um como se apresentava. Em nossas atividades diárias, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. Cada um é livre para agir e pensar como bem entende. Eu não quero que venham me dizer como agir e, no auge do meu orgulho, acho sempre que a forma que escolhi para resolver determinado problema ou situação é o mais correto. No auge do meu orgulho, me dou o direito de dar opiniões e, às vezes, exigir que os outros ajam como eu agiria. No auge do meu orgulho, me sinto ofendido se os outros não acatam a minha opinião. Por que temos essa tendência? Porque ainda somos muito inferiores, com certeza. Somos crianças espirituais, teimosas e rebeldes. Quanto ainda temos a aprender? As ações dos outros são dos outros? Ah, mas elas me afetam. Certeza. Moramos em comunidade e uns afetam os outros. Às vezes de forma positiva e, infelizmente, muitas vezes de forma negativa. E aí? Como comandar os outros para que não nos afetem? Nós só podemos desenvolver controle sobre o que nós fazemos e o que nós sentimos. Então a questão é, como dominar em mim as sensações negativas que as ações dos outros possam causar? Não tem fórmula mágica, infelizmente. É esforço para compreender os outros em seus respectivos estágios evolutivos, sem exigir nada nem manter falsas expectativas. Aliás, expectativas acima da capacidade de cada um nos traz desilusão. E então eu sofro pelo que o outro deixou de fazer ou porque não fez o que eu queria. E a culpa desse sofrimento, de quem é? O companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem. No entanto, provavelmente, adotou essa medida não por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, sim por ter-lhe faltado a precisa resistência. Jesus nos alertou para o não julgamento, porque não quereríamos que nos julgasse. Quem somos nós para tecer considerações sobre as ações dos outros sem conhecer as verdadeiras razões do seu íntimo? Fácil dizer que o companheiro faltou ao compromisso assumido por falta de fidelidade. Como seria se fôssemos nós que estivéssemos diante da responsabilidade que nos exigisse muito? E se não tivéssemos a coragem de pedir ajuda? E se nosso íntimo não nos permitisse admitir que não conseguimos? Aí abandonamos porque as forças se esvaneceram e passamos a conviver com a amarga realidade de que poderia ser diferente, que poderíamos fazer mais. Mas quem vê isso? Os que julgam as aparências? Certamente que não. Quantas vezes conseguimos ver no irmão que falha um espírito falível como somos todos nós? É preciso ver mais além. É preciso deixar de tentar entender tudo pelo nosso ponto de vista, que pode ser muito, mas muito diferente da realidade e às vezes completamente equivocado. Se já estivermos numa situação semelhante, de falência por falta de forças, podemos ter uma discreta ideia do que poderia acontecer com os nossos irmãos. Por isso, sem julgamentos, sem conclusões precipitadas, sem achismos, sem sugestões miraculosas. O que está ao nosso alcance, sempre, é a prece, que poderá despertar no irmão a resistência necessária e a força que porventura esteja faltando. Os irmãos espirituais nunca nos abandonam. Às vezes, ficam do lado esperando que ouçamos as suas palavras,
mas nada impõem. Esperam pacientemente a nossa tomada de consciência. E ela chegará um dia, porque somos perfectíveis, como disse Jesus. Nosso objetivo é progredir sempre, e para isso contamos com muita ajuda, felizmente. Muita gente não se recorda que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Vivemos em sociedade e, para tanto, precisamos uns dos outros. O orgulho e o egoísmo, ainda tão presentes na Terra, nos fazem pensar que podemos conquistar a felicidade sozinhos e que para conquistar a paz interior basta que estejamos bem conosco mesmo. Quem assim pensa, que responda: há quanto tempo procura essa paz? Não, é impossível ser feliz sozinho. Até o irmão mais insensato tem os seus amores: a mãe, o filho, o companheiro ou a companheira. E aquele que compreende um pouco mais jamais deixará para trás aqueles que ama e que estão menos adiantados. É dessa forma, então, que Deus sempre coloca ao nosso lado companheiros para nos ajudarem, sejam eles encarnados ou desencarnados. Os companheiros encarnados às vezes sofrem inúmeros reveses diante das atitudes impensadas daqueles com quem convivem. Mas o compromisso com a tarefa de ajudar lhes dá força para prosseguir e acreditar que todos podem mudar e progredir. É uma questão de tempo. Progredir. Se a negação permanece por muito tempo, então vem a dor regeneradora para nos fazer acordar. Mas estamos juntos, todos. Alcançaremos a plenitude juntos, porque no íntimo sabemos que estamos fadados ao progresso e o tempo na Terra é processo de crescimento. Diante de irmãos alterados na fé, por essa ou aquelas circunstâncias, quando se faça possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança. Sem reproches necessários, ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por todos nós, e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. Quem são os responsáveis nesse momento para divulgar a palavra encorajadora do Cristo, senão os que já a compreendem? E qual a maneira de sermos companheiros chamados pelo Cristo, senão o de agirmos conforme os seus ensinamentos? Cada vez que a dúvida invadir o nosso coração, que nos perguntemos: como faria o Cristo nesse momento? Mas se não procuramos conhecer o Evangelho que ele nos deixou, não teremos subsídios para serem consultados. É isso que o estudo da doutrina nos mestra e nos ajuda a entendermos as nossas deficiências e os mecanismos para nos libertarmos delas. Ele nos mostrou o amor verdadeiro quando esteve conosco. Falo de Jesus. Amor este que até hoje, depois de 2000 anos, não conseguimos compreender na sua totalidade. Mas vamos prosseguindo e aos poucos vamos entender a importância do amor sem exclusão, sem preconceito, sem julgamento, porque afinal não são os sãos que precisam de médico. E o nosso irmão Jesus nos mostra isso com o exemplo, ao sentar com aqueles que eram considerados malfeitores. Era para eles que a palavra seria muito importante, porque o objetivo era despertar dentro de cada um a capacidade de sermos melhores. Muita paz e obrigada.